Olá, sejam bem-vindos a esse canal. Por cá, professor Nilbert Lima. E hoje eu vou trazer uma análise fílmica, uma análise filosófica do filme Clube da Luta. Não sei se você já assistiu, se você já assistiu, então esse vídeo é para você, certo? Se você já assistiu e gosta de filosofia, certo? Se você ainda não assistiu, assista e depois retorne aqui porque tem spoiler, entendeu? Então, se você não gosta de spoiler, você vai lá e volta. Ai, cale-se, 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 você me deixa. Não! Retomando, eu gosto bastante de trabalhar em minhas aulas com conteúdos fílmicos. E esse conteúdo é da aula 2. A aula 2 ela trata necessariamente sobre o conteúdo socrático de conhecer a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo, que é um conteúdo sobre autoconhecimento, utilizando toda a filosofia existencialista de Sartre, de René Descartes, de Sócrates e de Heidegger. Então, essa aula é um condensado de toda essa aula mais profunda que a gente tem em sala de aula, beleza? Para você que é meu aluno, para você que não é, vamos direto ao ponto. Então, usando o filme O Clube da Luta, para entender melhor esse contexto. Você já sentiu que está vivendo a vida de outra pessoa? O narrador de O Clube da Luta é o arquétipo do homem moderno, um coordenador de Riccal que preenche o vazio da alma com mobiliquia, ou seja, ele preenche os seus vazios consumindo. Isso tem alguma relação direta com o que você tem feito em sua vida? Ele é o que a filosofia chama de indivíduo fracassado. Alguém que desistiu da sua autonomia para ser uma peça genérica na cadeia de produção. Nesse estado de insônia e anestesia, ele ignora a primeira e mais importante lição filosófica: conhece-te a ti mesmo. Para Sócrates, o autoconhecimento não era um luxo, mas uma única base para o conhecimento verdadeiro e para uma vida digna de ser vivida. Daí, esse narrador ele cria uma fantasia, ele cria uma ideologia que desconstrói a sua realidade. É aonde a gente vai entrar agora. Surge quando negligenciamos quem somos, surge o Tyler Durden, que é o segundo personagem desse filme. Quando negligenciamos quem somos, a nossa psique, ela cria mecanismos de defesa. É aqui que entra o Tyler Durden. Tyler é a sombra do narrador. Tudo que ele foi proibido de ser ou escolheu esconder, o agressivo, o livre, o masculino. Como explica o filósofo Luiz Felipe Pondé, a personalidade se assenta em um fundamento sombrio e ignora essa escuridão, nos tornando escravos de desejos que nem sempre entendemos. Tyler Durden, ele aparece como uma promessa de libertação, mas ele é, na verdade, um sintoma de uma mente partida. Ele representa uma parte irracível da alma que Platão descreveu, a coragem e a raiva que, se não guiadas pela razão, levam à destruição. Então, todo esse imaginário criado pelo narrador com esse personagem imaginário chamado Tyler Durden gera um projeto Marren. Ele perde a individualidade, ele e essa individualidade contamina em uma comunidade que gera uma nova prisão, a criação de uma nova seita, onde tem homens que vão compactuar da mesma, como é que eu posso dizer, do mesmo sintoma de ansiedade e bipolaridade que o narrador apresenta. Beleza? Tá claro até aí, gente? Vamos dar continuidade. A armadilha da falsa rebeldia. O método socrático e o espelho é o espelho da verdade, é o espelho da realidade.
Nesse momento entra um terceiro personagem nesse filme, que é a Marla. A partir do momento que o narrador ele participa de grupos de autoajuda, esses grupos de autoajuda são uma forma dele escapar da insônia, de não conseguir dormir, da ansiedade, por aí vai. Ele conhece a Marla. E a Marla é como Sócrates. Sócrates ele não dava resposta, ele fazia perguntas que forçavam as pessoas a encarar a sua própria contradição. Em O Clube da Luta, a Marla é o espelho que o narrador não pediu. Ela é a única personagem honesta que vive a sua miséria sem precisar de uma doutrina, de um exército, de uma comunidade, enquanto o narrador usa máscaras e nomes falsos nos grupos de apoio para conseguir chorar, dormir. Marla, ela se confronta com a verdade de sua impostura, da sua postura que não cabe nos padrões sociais existencialistas. A filosofia socrática, ela exige que abandonemos a opinião vazia, a doxa, para buscar o conhecimento real, episteme. O narrador, no entanto, ele prefere o caos do clube da luta para evitar o peso de ser um indivíduo autônomo. Então, o Jack, protagonista, que é o narrador, ele busca em grupos de ajuda, de autoajuda, formas de compensar esse vazio da insônia, do seu desgaste. E aí vem a Marla e vos depara dizendo: Cara, você não é isso aí. Você é uma farsa. E vem pra expor essa farsa. Isso que é foda no filme. E aí entra a ironia, a armadilha da falsa rebeldia. Tyler Durden, ele prega a destruição do sistema, cria toda uma outra prisão institucional, certo? Ele transforma homens anestesiados em macacos espaciais que obedecem ordens sem questionar, matando a individualidade em nome de uma causa. Este é o perigo da mente colmeia e da conformidade. Continuamos sem saber quem somos. Como diz na própria obra do John Taylor Gatto, que é um emburrecimento programado, fomos condicionados por anos de escolarização obrigatória a esperar que especialistas ou um líder carismático como Tyler, que foi criado pelo narrador, nos diga o que fazer. É assim que crescem grandes autocracias, grandes ditaduras, porque a maior parte das pessoas elas não se conhecem, elas não se autoconhecem e assim se torna um campo fértil, segundo esses autores, segundo segundo Luiz Felipe Pondé, segundo John Taylor Gatto, que demonstram que a partir do momento que existe um vazio, esse vazio vai ser preenchido. Se você tem um vício e você quer sair do vício, como eu falei em aula, você precisa ocupar com algo positivo. O vício é negativo, você vai precisar utilizar algo positivo para ocupar aquele espaço. Nada fica vazio no cérebro, nada fica vazio no corpo. Isso é algo natural, neural, físico. A gente ocupa sempre espaço. E por fim, o desfecho, a verdadeira escolha humana. O narrador, no finalzinho, ele percebe com a arma em sua boca que Tyler não é a solução, mas o problema. Ele tenta recuperar o seu eu verdadeiro e a analogia, o simbolicismo do final do filme é o tiro na própria boca que não representa o suicídio, e sim a escolha radical de ser quem se é, aceitando a sua própria vulnerabilidade, suas próprias frustrações. E aí eu trago um desafio socrático para você que assistiu esse vídeo até aqui. Você tem coragem de olhar no espelho e falar sua própria língua? Ou você é apenas uma coxa de retalhos, de propagandas, algoritmos e sombras? Conhece-te a ti mesmo, pois a vida sem exame
não merece ser vivida. Aí eu fecho aqui a nossa análise fílmica com esse mapa mental que está disponível na descrição do vídeo, certo? E com a redenção pelo afeto. Ele percebe que é um indivíduo que precisa do outro. A partir do momento que ele está se autoconhecendo, ele vai precisar do outro. Assim como você, para se autoconhecer, talvez você precise de uma ajuda profissional, precise de um relacionamento social genuíno. E assim surge a redenção pelo afeto. E o final é o gesto de mãos dadas, ele e Marla, aquela que expôs a verdade. E aí ele se conecta com outro ser humano. Tudo o que você gostaria de ser, sou eu. Frase de Tyler Durden. E deixo o filme para vocês assistirem e destruir o Tyler que vive em você. Beleza? Obrigado por chegar até aqui. Sejam bem-vindos ao canal. Inscreva-se, curta, compartilhe. E até a próxima.